Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação. Encontramos no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, no capítulo 21, dos versículos 18 a 22. Assim está escrito: E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isto, maravilharam-se, dizendo: Como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até, se a este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Esse texto que vamos meditar, falando sobre os que exercitam a fé, desfrutam das promessas de Deus. Aqui o relato de uma oportunidade que Jesus estava com os discípulos, passando num determinado lugar, ele viu ali uma figueira e dirigiu-se a ela, conforme diz o texto bíblico, teve fome pela manhã, e avistando a figueira, foi procurar nela figos, e não encontrou fruto, senão folhas. E o que Jesus disse foi: nunca mais nasça fruto de ti. A palavra de Jesus foi uma palavra de ordem, e aquela figueira obedeceu à ordem de Jesus. Então ela secou-se imediatamente, desde as raízes até as folhas. Tudo secou-se. Outra comparação do texto, num outro evangelho, diz que não era tempo de figo. Mas existem aqueles frutos que são temporãs. Eles dão fora de época. Mas esta figueira, nem este ela tinha. E Jesus fez assim. E os discípulos, então, observando aquilo, ficaram admirados. Como pode? E se dirige a Jesus: como se secou imediatamente a figueira? Como isto aconteceu? Então Jesus traz a eles a lição sobre a fé, a convicção, a certeza com que as coisas são realizadas na presença de Deus e diante da sua vontade. Jesus disse a eles o seguinte: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes. A fé, todos nós sabemos a definição bíblica, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. E sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que dele se aproxima creia que existe e que é galardoador dos que o buscam. No reino de Deus, a fé é primordial. Ela é essencial. Sem fé, nada acontece, nada se resolve. Tudo é em função da fé. Por isso que os que exercitam a fé desfrutam das promessas de Deus, porque todas elas estão linkadas à fé. E o que Jesus disse aqui aos discípulos: por que a figueira secou-se imediatamente? Então Jesus disse: se vocês tiverem fé e não duvidar, porque existem muitas pessoas que dizem ter fé, mas são verdadeiros duvidosos. Então a fé deles nunca está em movimento. Ela nunca é uma fé dinâmica, viva, ativa, operante. Sempre é uma fé morta. E a pessoa afirma e assegura que tem fé. Mas, como Tiago disse, se tem a fé e não a coloca em prática, não tem benefício nenhum. O valor da fé está na sua utilidade, em exercitar a fé. Então, todos quantos exercitarem a fé, desfrutarão das promessas de Deus.
Porque todas as promessas, repito, elas são fundamentadas na fé. O Deus que promete é fiel. Mas a mim, a quem ele prometeu, e você, a quem ele fez a promessa, nós só podemos tomar posse desta promessa mediante a fé. E a fé é algo que vem de Deus. A palavra nos afirma que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, quando a palavra de Deus está sendo declarada, pregada, proclamada, anunciada, ela está gerando fé naqueles que estão ouvindo. E o próprio Jesus, a Escritura afirma que ele é o autor e é o consumador da fé. Então, nele a fé origina-se e nele a fé se completa. Então, quando estamos em contato com Jesus, à luz da palavra da fé, que é o Evangelho, e a palavra diz, a palavra da fé está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. E a Escritura diz que tudo é possível ao que crê. Então, quando Jesus disse, se tiverdes fé e não duvidardes, não só vão fazer o que Jesus fez à figueira, como poderão fazer muitas outras coisas maiores. Como, por exemplo, se até a este monte, que estava diante deles, disserdes, ergue-te e precipita-te no mar, assim se fará. Mas é preciso agir em fé, com fé, não duvidar. A dúvida é o maior impedimento à fé. A dúvida imobiliza a fé. Ela fica paralisada. Porém, quando a fé está viva e ativa, a dúvida nem sequer chega perto, porque ela sabe que vai ser resistida. Mas então, o que Jesus disse é o seguinte: e tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Então veja, para realizar milagres, semelhante àquele que Jesus fez, a fé é indispensável. Para orar e alcançar a resposta de Deus através da oração, é preciso fazê-la também com esta fé igualmente preciosa. Então a fé está em todos os pontos do nosso relacionamento com Deus para tomarmos posse das suas promessas e desfrutarmos da sua presença e da tão grande e poderosa salvação que Deus levantou através de Jesus para nós, os pecadores, através de Jesus, sermos alcançados, salvos e libertos e pela fé, exercendo-a, desfrutar de todas as promessas de Deus. Então aqui nós encontramos aquele que exercita a fé, ele desfruta promessa de Deus. Quem sabe você, em algum momento na vida, exercitou a sua fé em Deus e algo aconteceu que humanamente não era possível. Mas você deve ter esse testemunho na sua vida, porque o crente salvo, fiel, o cristão que segue, serve e ama a Cristo, ele é aquele que exercita a sua fé. E ao exercitá-la, ele toma posse de coisas que aparentemente eram impossíveis. Mas aí está o valor da fé, a ação da fé. Por isso Jesus disse, se tiverdes fé e não duvidar. Não posso ter fé aqui e saiu deste momento eu começo a duvidar. Eu não posso ter fé para fazer uma oração tocante e profunda diante de Deus, se no momento em que eu saio da oração, eu começo a alimentar dúvida com respeito àquilo que pedi a Deus. Isto vai invalidar a fé e a oração vai ficar infrutífera. Mas Jesus disse que tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Este crendo é exercitando a fé ativa, poderosa, dinâmica, a fé que se movimenta em nosso coração. Então, aqui encontramos que Deus responde à oração de quem exercita a fé. Exercitou a fé, tem garantia da resposta de Deus. Deus se move para responder a esta oração.
Segundo, nós observamos no Evangelho escrito por João, Evangelho de Jesus, no capítulo 1 e o versículo 12, onde está escrito o seguinte, que Jesus veio para o que era seus e os seus não receberam. Mas a tantos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos, filhos de Deus. A quem? Aos que creem no seu nome. Ou seja, aqueles que exercem fé no nome de Jesus. A estes Deus deu-lhe o poder e o direito de se tornarem filhos de Deus, que não nasceram da carne, não nasceram do varão, não nasceram do sangue, mas nasceram de Deus. E nascer de Deus é nascer pela fé. Só a fé em Deus vai levar-nos a experimentar este novo nascimento, o nascimento espiritual, que Jesus, quando conversou com Zaqueu, disse: nascer da água e do Espírito, para ver o reino de Deus e para entrar no reino de Deus. Então veja, aqueles que se chegam a Jesus, Deus dá-lhes o poder de serem feitos seus filhos, aos que crerem no seu nome, aos que exercerem fé no seu nome, tornar-se-ão filhos de Deus pela fé. O terceiro ponto que nós encontramos lá em 1 Pedro, no capítulo 2 e o versículo 6, está escrito assim, esta terceira afirmação. Pelo que também na Escritura se contém, eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Quem nela crer não será confundido. Então, a fé aqui, a fé que exercemos em Deus, aqui é o fundamento espiritual do cristão. O cristão deve estar fundamentado em Deus, mas a maneira de ele ter a comunicação com Deus é mediante a fé. Então, a palavra de Deus diz, e quem nela crer não será confundido. Então, a fé é como um fundamento imutável, que não muda, permanece firme, seguro. Então, permaneçamos crendo e desfrutando as promessas de Deus, de nos tornarmos filhos de Deus, de não sermos confundidos. E quarto lugar, nós encontramos em 1 João, no capítulo 5, o versículo 4, onde está escrito, versículo 14, onde está escrito assim: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então veja, a fé dá a certeza, a confiança, a convicção de que se nós pedirmos a Deus alguma coisa em nome de Jesus, nós sabemos que ele nos ouve. E sabendo que ele nos ouve, sabemos que alcançaremos a petição que lhe temos feito. Mas esta petição, esta segurança espiritual do cristão, ela é em função da fé, ou seja, de confiar no Senhor. Confiar é exercer fé. Então, os que exercem fé, ele tem uma segurança espiritual. Então, a fé lhe serve como fundamento, lhe serve como segurança espiritual. E, em quinto lugar, vamos observar em Tiago, no capítulo 2 e o versículo 5, onde está escrito assim: ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Então aqui encontramos a herança do cristão, a herança espiritual, para que eles se tornem ricos na fé. Então esta fé que demonstramos em Deus, ela pode ser sim enriquecida. E como é que a fé é enriquecida? Quando nós a exercitamos dia a dia, momento a momento, exercitando
esta fé vai crescendo, vai multiplicando-se. E as medidas da fé é sem fé, pouca fé, muita fé e grande fé. E fé inexpressiva, quer dizer, inexplicável, digo, que não tem como explicar a grandeza daquela fé. Como Jesus falou com aquele centurião, nunca mesmo em Israel encontrei tanta fé. E em função da fé, Jesus curou, Jesus libertou, Jesus salvou, Jesus ressuscitou, tudo em função da fé. E ele dizia, tudo é possível ao que crê. Então, se cremos, exercitamos a fé, nós desfrutaremos as promessas de Deus para a nossa vida. E sexto, nós encontramos em João, Evangelho escrito por João, no capítulo 14 e o versículo 12, está escrito assim, João 14 e 12. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Jesus, quem crê em mim, quem crê nele, fará obras maiores do que aquelas que Jesus fez. Então veja, tudo aqui é em função da fé. Então esta fé, ela é preciosa. É inadmissível conceber um cristão que não tenha fé, ou que a sua fé não seja exercitada. Quem diz que tem fé, mas não a exercita, ele está enganando-se a si mesmo. O verdadeiro cristão, ele não somente tem fé, mas ele também a exercita em Deus. E ao exercitar a fé, ele se torna participante para desfrutar das promessas de Deus que estão estabelecidas na sua palavra. Observe, nós nos arrependemos pela fé, fomos salvos pela fé, fomos libertados pela fé, fomos justificados pela fé, somos santificados pela fé, seremos arrebatados pela fé. Tudo na nossa vida gira em função da fé. Se tirar do cristão a fé, não lhe sobra nada. Por quê? A fé é este elo de comunicação que nos liga a Cristo, nos liga a Deus, nos liga ao Espírito Santo, nos liga à palavra de Deus e nos torna convictos das promessas de Deus nas Escrituras e faz com que pela fé nós tenhamos esperança e expectativa de que as coisas vão acontecer conforme está relatado na palavra de Deus. Então nós encontramos aqui pelo menos 6 situações em que podemos exercitar a fé para desfrutar as promessas de Deus. Primeiro, nós observamos que Deus responde àquele que exercita a fé. Jesus disse que qualquer que pedirdes na oração, crede que recebestes e tê-lo-eis. A fé na oração que é feita para ter e desfrutar as respostas de Deus. Segundo, Deus adota como filho na família divina aqueles que creem no seu nome. Então, crer é ter fé no nome do Senhor. Terceiro, a fé estabelece como fundamento espiritual do cristão. Ele não será confundido em razão da fé que exerce e demonstra em Deus. Quarto, a fé se torna uma segurança espiritual do cristão. Ele tem a confiança de que tudo que ele pede, em nome do Senhor, crendo, lhe será feito. Quinto, a fé é a herança espiritual do cristão. Tiago disse que nós fomos chamados por Deus para sermos ricos na fé, enriquecidos pela fé. E sexto, através da fé, nós recebemos o poder de Deus. Jesus disse, quem crê fará obras maiores do que estas que eu fiz. Então, tudo na nossa vida deve girar e gira em função da fé, no exercício da fé. O valor da fé está em ela ser
exercitada, colocada em ação. Fé viva, fé ativa, fé poderosa, fé que se movimenta, fé que nos eleva na presença de Deus. Então, em função desta fé exercitada, nós nos colocamos na condição para desfrutar as promessas de Deus que estão estabelecidos na sua palavra, mas que são para mim, são para você, são para cada um de nós. Depende de nós exercitarmos a fé em Deus e agirmos à altura desta fé que o Senhor Deus colocou em nosso coração, pela qual vivemos e nos relacionamos com Deus, unicamente pela fé. Que assim possa ser comigo e com você, com cada um de nós, que a nossa fé seja viva, dinâmica, atuante, operosa, uma fé que atrai a promessa de Deus para a nossa vida. Guarde isto. Viva esta fé viva e poderosa em Deus. E que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.